E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Acácio Miranda da Silva Filho. Ele é advogado especialista em direito penal e constitucional. Ele nos fala sobre o uso obrigatório de máscara e a falta, de distribuição gratuita desses equipamentos. Bom dia, Acácio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer falar com todos vocês da Rede Alesp, mais uma vez. Acácio, o uso obrigatório de máscara pode ser exigido mesmo que o Estado não forneça o item? Sim, ele pode ser exigido por uma questão de saúde pública. Algumas pessoas têm dito que o uso da máscara, em tese, estaria ferindo uma liberdade individual. E nós temos garantido, pelo artigo 5º da Constituição Federal, várias das liberdades individuais. A questão qual é? Nós vivemos uma excepcionalidade, e nós vivemos uma excepcionalidade de saúde pública. Então, a manutenção da saúde pública, que é um direito coletivo, que é um direito pertencente a toda a coletividade, e não a uma pessoa exclusivamente, fundamenta a obrigatoriedade quanto à utilização da máscara. Inclusive, podem ser estabelecidas sanções administrativas, como a imposição de uma multa, e em casos mais extremos, a pessoa que se negar ao uso da máscara pode, inclusive, ser presa em virtude do cometimento do crime de desobediência. Obviamente, nós estamos tratando das situações mais excepcionais. Obviamente, há uma pressuposição que a sociedade como um todo vai aderir a essa utilização e, consequentemente, medidas restritivas não serão necessárias. Mas o cenário jurídico que nós temos atualmente é este. Acácio, bom dia, tudo bem? Aqui é a Amanda. Acácio, além aí da obrigação do uso de máscaras, o decreto também fala que os motoristas, podem negar atendimento caso o usuário não esteja utilizando a proteção facial. Isso pode acontecer ou isso pode, de alguma forma, ferir o direito constitucional de ir e vir? Como é que fica essa situação? É exatamente este o ponto. Eu citei que o direito de ir e vir, a nossa liberdade individual, está consagrada no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição compõe aquele núcleo intangível de direitos que todos nós titularizamos. A questão é, não existem no nosso ordenamento jurídico direitos absolutos. O que tem havido agora é uma relação entre o direito de ir e vir e a saúde pública. E o direito de ir e vir, que é um direito individual, cederá espaço, neste momento, à saúde pública, à saúde de todos nós, que deve ser preservada. Então, essas medidas, que em circunstâncias normais seriam tidas como absurdas e reverberariam até numa sanção ao motorista deste transporte público e até ao município ou ao estado, quando estes estivessem fornecendo este transporte, por conta da excepcionalidade que nós vivemos, isso acaba sendo afastado e permanece a preservação da saúde pública. Obviamente, o que nós esperamos deste motorista, da mesma forma que nós esperamos do passageiro, é que ambos tenham a ponderação necessária para que entendam a excepcionalidade do momento. E o motorista não haja de forma radical, da mesma forma que o passageiro também não haja de forma radical. Nós sabemos que a utilização da máscara não é tão confortável, acaba acarretando um certo desconforto, mas ela é necessária neste momento. E as autoridades públicas estão adotando as medidas necessárias para que a pandemia não aumente, para que os índices da pandemia não aumentem e, consequentemente, a nossa saúde, a saúde da coletividade, seja preservada.
Agora, doutor, caberá às empresas, né, prestadoras de serviço, não permitir a entrada e a permanência de pessoas com máscaras, por exemplo, nos ônibus, no próprio aplicativo. A responsabilidade é da empresa. É normal, é natural que essa responsabilidade seja atribuída a eles? O que acontece é a empresa quem está lá na ponta, né? A empresa que é a concessionária deste serviço público. E quando nós olhamos para os regramentos jurídicos das concessões e das permissões públicas, a fiscalização lá na ponta é feita pelo concessionário. Mas diante do que você disse, eu também vejo da mesma forma. Nós acabaremos transferindo ao concessionário um desgaste desnecessário. Quem vai sofrer as consequências disso? Quem sofrerá as consequências desta circunstância será o motorista do ônibus, será o motorista do táxi, será o motorista do aplicativo. É ele quem vai carregar a pecha e o desgaste dessa situação negativa. Doutor, como a gente citou aqui, né, essa obrigatoriedade na utilização das máscaras visando a saúde pública, alguns estados aqui no Brasil têm adotado multas. Então, se a pessoa não utiliza a proteção facial, ela é multada. Como é que o senhor vê essa cobrança? Como é que o senhor vê a aplicação desta medida? É o que eu disse. Num primeiro momento, e aí citando o caso do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, optou-se por uma circunstância intermediária, no sentido que, primeiro, nós pedimos para que a população faça esse uso. Em outros estados, optou-se já pela alternativa mais radical, que é a imposição de multa. Há no direito administrativo algo que nós chamamos de poder de polícia da autoridade administrativa. A autoridade administrativa pode fazer uso de determinadas sanções para fazer valer os seus regramentos. Já que há um regramento, a população deve cumprir. Se a população não cumprir, entra este poder de polícia e, consequentemente, há a imposição de uma sanção administrativa. E conforme eu já disse anteriormente, também há a possibilidade da pessoa, óbvio, numa circunstância muito mais radical, ser presa em virtude da desobediência desta regra administrativa, em virtude do crime do artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Ela está descumprindo uma regra administrativa, consequentemente, ela poderá ser presa por isso, óbvio. O ideal é que sejam tomadas as medidas com um viés pedagógico, que a população seja conscientizada desta necessidade. Agora, caso a população não obedeça essas circunstâncias, aí entrarão, respectivamente, as sanções administrativas e depois, num viés mais radical, a imputação do crime do artigo 330 do Código Penal, que é a desobediência. Há toda uma discussão acerca da constitucionalidade disso, mas o próprio Supremo Tribunal Federal já nos dá indícios que irá no sentido da constitucionalidade destas medidas restritivas. Agora, doutora Cássio, é importante, né? O senhor tocou num assunto que é essencial, que é a questão da conscientização. Andando aí por supermercados, por farmácias, eu vejo que as pessoas ainda não têm essa conscientização de usar a máscara. Agora, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Eu sou dono, por exemplo, de um estabelecimento comercial. Eu posso exigir que as pessoas só entrem de máscara dentro do meu estabelecimento, doutor? Em tese, não. Em tese, esta fiscalização fica a cargo do poder público. E a imposição desta exigência que as pessoas só adentrem ao estabelecimento utilizando a máscara ainda não está consagrada pelas legislações que nós temos espalhadas pelo Brasil. Há a exigência quanto à disponibilização do álcool em gel,
mas vejam que o verbo utilizado é o verbo disponibilizar e não o verbo exigir o uso. A questão qual é? Como há a exigência da utilização das máscaras na via pública, o que vai acontecer, imagino eu, e aí eu estou fazendo um exercício de futurologia jurídica, o que vai acontecer é a extensão dessa exigência aos estabelecimentos privados onde haja frequência por parte do público. Então, se o público tem que usar na rua, nós vamos exigir também que as pessoas usem dentro dos estabelecimentos. Mas eu acho que juridicamente não há uma alternativa que impõe a fiscalização disso ao dono do estabelecimento. Essa fiscalização ainda ficaria a cargo do poder público. Doutor, o senhor citou, né, que a gente vive aí um momento de excepcionalidade na qual a saúde pública deve ser colocada aí como foco, né? Como algo a ser protegido, já que envolve a sociedade como um todo. Quais outras ações visando a saúde pública poderiam ser adotadas dentro desse estado de excepcionalidade? Primeiro, a utilização da máscara, a utilização do álcool em gel, a realização da limpeza de determinados lugares onde há uma frequência grande de pessoas ou uma possibilidade de infecção, a vedação à aglomeração, a vedação a que as pessoas transitem num número superior a determinada quantidade de pessoas. A bem da verdade, todas as exigências vinculadas à manutenção da saúde pública já estão sendo tomadas pela maioria dos estados. Eu acho que a medida mais radical seria a restrição a que as pessoas saiam à via pública. Se nós olharmos para o caso da Itália, para o caso de Portugal e do caso da Espanha, lá foram adotadas as medidas radicais, onde as pessoas eram presas caso saíssem às ruas sem a devida justificação. Eu acho que essa medida pode ser tomada, mas é uma medida bastante radical. E a curva, na maioria dos estados e na maioria das cidades, a curva de ascensão da pandemia, aparentemente não justifica medidas mais radicais nesse sentido. Mas é até uma possibilidade, e repito, o Supremo Tribunal Federal, todas as vezes em que foi instado a emitir uma manifestação sobre a pandemia, já nos deu indícios que, inclusive, essas medidas mais radicais estariam em conformidade à nossa Constituição Federal. Agora, doutora Cássio, cada dia vemos, né, menos respeito à quarentena, ao isolamento social. Como juridicamente podemos impedir essa falta de respeito, essa falta de conscientização das pessoas? Primeiro, um viés pedagógico. As medidas precisam ser pedagógicas. Se as medidas pedagógicas não surtirem efeitos, aí nós vamos para esse viés mais radical que foi indicado por mim. Sanções administrativas como a multa, como a imposição de multa, a vedação para que as pessoas saiam à rua sem as devidas justificativas e, em circunstâncias mais radicais, a prisão pelo crime de desobediência e, num extremo ainda maior, a prisão pelo crime do artigo 268 do Código Penal, que é um crime contra a saúde pública, que dispõe sobre aqueles que estejam infringindo medida preventiva que tenha como objetivo evitar a prolongação de endemia ou pandemia. Vejam que no Brasil nós ainda estamos naquele primeiro estágio, onde nós estamos adotando medidas pedagógicas e medidas restritivas menos incisivas. Mas, de acordo com o que você disse, se essas não surtirem efeitos, aí nós podemos passar para um viés mais radical. Doutora Cássia, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira, até uma próxima oportunidade da gente falar aí sobre o tema, tá? Obrigado. Muito obrigada, doutor.
Imagina, fiquem à vontade, é sempre um prazer falar com a Rede Alesp.